Muitos síndicos dizem que têm controle das tarefas do seu condomínio, mas na verdade eles não têm. Eles acham que têm. E o vídeo de hoje, ele vem mostrar como você pode saber se tem realmente controle das tarefas, ou seja, se elas são suficientes, ok? Fique conosco e descubra, através de 4 passos, como avaliar se as tarefas, o controle de tarefas que você tem no seu condomínio é eficiente, é suficiente para atender às necessidades. Bom, meu nome é David Ribeiro, eu sou síndico, sou especialista em administração de empresas, sistemas e condomínios, ok? Quero que você pare um pouquinho, né, e viaje comigo nesses 3 exemplos, nessas 3 histórias, tá bom? Veja só, a primeira delas, pense assim, às 11 da manhã, o condômino do 54A, ele saiu da sua casa e entrou no elevador e tinha uma sujeira ali no elevador, uma sujeira grande ali, né, que um cachorro deixou. E ele ficou muito bravo com aquilo e reclamou. Onde já se viu, não foi limpo? 11 da manhã, essa sujeira aqui, tal. É natural, né? Reclamação numa situação dessa. Se você tem controle, você consegue, de repente, responder quem foi que fez a limpeza do elevador naquele dia, ou se foi feita, se não foi feita, se essa sujeira foi depois da limpeza, né? Agora, se você não tem controle... Segunda história. Joãozinho sai todos os dias de manhã, 6h45, com a sua bike para ir à escola. Todos os dias, a mesma coisa. Ele desce de elevador, vai até o bicicletário, pega a sua bike para poder ir para a escola. 6h45, ele entra às 7 horas na escola, mora perto do condomínio, então 15 minutos é suficiente. Hoje, ele desceu. E quando foi pegar sua bike, ela não estava no lugar de sempre. Se você tem controle, você sabe exatamente qual foi o último horário que o Honda passou lá no bicicletário e sabe se a bike do Joãozinho estava ou não estava lá. Se você não tem controle... Vamos para uma outra situação? O condômino do 131B, o último andar do condomínio, de 13 andares, chegou em casa por volta das 8 horas da noite e naquele dia havia acabado a luz. E ele teve que subir pelas escadas, 13 andares, 26 lances de escada. E conforme ele foi subindo, ele percebeu que em 5 desses lances de escada, não havia iluminação e ele reclamou, com razão. Estava com seu filho pequeno no braço, ele ligou para reclamar de que correu risco, porque ficou no escuro por 5 lances de escada. Se você tem um controle suficiente, se você tem um controle das tarefas do manutencista, você saberá exatamente qual foi a última vez que as luzes de emergência foram testadas. Mas se você não tem... Entenderam? Nesses 3 exemplos, nessas 3 histórias, controle é algo que você tem ou que você não tem. Ter controle de tarefas, ele precisa ser um controle suficiente. E a pergunta é, o controle de tarefas do seu condomínio, ele é suficiente? Para você entender melhor essa palavra suficiente, eu vou te contar mais um exemplo, mais uma história. Uma vez, faltou água da rua ali no nosso condomínio, faltou água da rua por 2 dias. E aí no segundo dia eu percebi, já estava acabando a água, que tinha que comprar água, né, potável para reposição. E eu fui atrás disso e o vendedor então me perguntou, David, 10 mil litros, ou seja, um caminhão pipa com 10 mil litros é suficiente?
Naquele momento, rapidamente eu fiz as contas de quantos 1.000 litros são gastos por dia, eu fiz as contas de quanto tempo faltava para chegar água da rua, tinha a promessa de voltar água da rua em 4 horas, e eu fiz essas contas, qual era o tamanho dos reservatórios, quanto que eu precisaria, e eu respondi para ele o seguinte: não é suficiente. Eu preciso de 30.000 litros de água para eu ficar tranquilo. Vai que a promessa da Sabesp não se cumpre em 4 horas, né? Eu precisava ter ali um fôlego. E aí foi exatamente isso. Os 10.000 parece muito, né? Mas não eram suficientes para a minha necessidade. Sabe, quando você entende a sua necessidade, real necessidade, você consegue mensurar se o seu nível de controle está sendo suficiente ou não está sendo suficiente. Simples assim. Então vamos ao primeiro passo desses 4 que nós vamos conversar nesse vídeo, tá bom? O primeiro deles, você precisa conhecer cada localidade do seu condomínio, ok? E nessas localidades, você então vai questionar essas perguntas que eu estou colocando na tela para você. Primeira questão: quais tarefas precisam ser feitas aqui? Segunda: quem deve fazer estas tarefas? Quem que vai cobrar os resultados? Como devem realizar essas tarefas? Quando deve realizar essas tarefas, né? O período? E que garantias eu preciso de que elas foram feitas? Ok. Veja bem, perguntar, conhecer, questionar, né? Essas perguntas, esses questionamentos, é para que você possa conhecer. E quando a gente pergunta, quando a gente observa, então a gente consegue ter uma visão melhor para tomar as decisões. E o vídeo de hoje quer levar você a entender se o teu nível de controle é suficiente, o teu nível de controle das tarefas do condomínio, se eles são suficientes. Então, quando você vai e conhece, né, cada um dos cantos do condomínio e começa a fazer os questionamentos, você começa a entender que, de repente, você precisa de muito mais controle do que tem hoje. Por isso, eu quero dar para você uma dica nesse tópico. A dica é a seguinte: faça uma lista das localidades do seu condomínio. Se você não conhece ainda todo o teu condomínio, a melhor forma é você então pegar ali o teu caderno, tá certo? Caneta na mão e começa a passear pelo condomínio. Dê a volta em todo o perímetro. Vá conhecendo canto por canto, sala por sala, cada um dos corredores, cada um dos espaços da área comum, para que você então, nessa lista de localidades, você possa utilizar ela depois para avaliar as tarefas. Você vai precisar aí do nome da localidade e você deixa espaço para mais uma ou 2 colunas de informações que eu vou dar para você no decorrer do nosso vídeo, ok? Então, pegue caderno na mão, caneta e saia em todo o perímetro das áreas comuns do condomínio e também nas áreas restritas do condomínio, tomando nota de cada uma das localidades. Encontrou uma porta fechada? Pegue a chave, abra, entra, conheça, saiba o que tem ali. Saiba que equipamentos estão em cada localidade. Conheça para que você possa depois, então, questionar as perguntas que eu te passei agora há pouco, né? Quais tarefas são controladas, são realizadas? Quais delas são controladas? Quem é que faz essas tarefas? Quem é que cobra as tarefas, né? Qual periodicidade que essas tarefas são realizadas? Quais as garantias que você tem de que a tarefa foi realizada, bem realizada, para evitar então reclamação e para poder entregar um serviço à altura, tá bom?
Bom, vamos lá. A primeira, então, dica dentro desse escopo de conhecer e questionar cada uma das áreas do condomínio foi fazer uma lista das localidades. Agora, eu vou falar para você uma segunda dica. A segunda dica é você, então, listar as tarefas por localidade, tá bom? Por exemplo, você entra no hall de um bloco, né, de um condomínio, lá num prédio, você tem ali no hall algumas tarefas que são realizadas ali obrigatoriamente pela equipe da limpeza, o serviço de limpeza e preservação, pela equipe da manutenção, a verificação elétrica, se tem ar-condicionado, a limpeza do ar-condicionado, a verificação de funcionamento do ar-condicionado, a verificação de funcionamento da luz, a verificação de funcionamento do sensor, são tarefas necessárias. Quer ver uma tarefa simples? Simples e que muitas vezes é esquecida, né? Se o aparador da porta está ali, se não quebrou, para que ao abrir a porta ela não bata na parede, não descasque a parede, não prejudique ali a maçaneta, se é uma porta de abrir e fechar, tá certo? Se é uma porta de correr, se o abrir e fechar do automático está funcionando. Então veja, tarefas que são realizadas em uma localidade por um responsável. Então você precisa ter, além da lista das localidades, a lista das tarefas. E a lista das tarefas, elas serão a tarefa, quem é o responsável desta tarefa e qual a periodicidade que ele realiza essa tarefa. Essa tarefa tem algum nível de controle, né? Para quem é apresentado esse controle? Que é a pessoa que cobra a tarefa. Percebeu? Então, com essas duas dicas, você vai conseguir conhecer plenamente as áreas do seu condomínio e vai ficar surpreso. Eu vou falar para você uma coisa. Quando eu assumi como síndico alguns anos atrás, havia uma lista de 30 tarefas. 30 tarefas da equipe terceirizada. E olha que essa lista de 30 tarefas da equipe terceirizada era uma lista que condicionava os trabalhos da área de limpeza, portaria, ronda, manutenção de bomba d'água, cerca elétrica e manutenção em geral do condomínio. Então eles abrangiam a terceirizada que fazia quase tudo no condomínio. 30 itens na lista. Foi isso que me passaram. Bom, hoje nós temos por mês uma lista de 1.730 tarefas. Bastante, né? Mudou muito, mudou bastante mesmo. O número de localidades que nós temos hoje registrados no nosso controle de tarefas são 261 localidades. É claro que dessas localidades elas são fixas, elas não mudam, mas as tarefas elas se repetem, né? Porque é do mês. Então, por exemplo, limpar o hall é limpar o hall na segunda, na terça, na quarta, né? No sábado, domingo. Então você tem que fazer a limpeza. Agora, a verificação da luz de emergência era uma tarefa que não constava. Era feita, mas não constava, não havia um controle sobre essa tarefa. Então, quando o manutencista, quando o zelador lembrava, que antes era zelador, ele lembrava, ele fazia. Mas se fazia ou não fazia, ninguém sabia. Veja, a partir do momento que você conhece cada uma das localidades e sabe que equipamentos tem nessas localidades, com certeza você conseguirá definir melhor as tarefas e cobrar por essas tarefas, tá certo? Vamos falar agora então do segundo item da nossa lista de hoje. As tarefas existentes são suficientes? Veja, no primeiro tópico você aprendeu que precisa conhecer as localidades. Você precisa detalhar o que você tem nessas localidades e aí você vai partir então para esse segundo tópico, que é as tarefas existentes, elas são suficientes? E aí, segue essas 5 perguntas que está na sua tela. Por que isso é feito do modo que é feito? Tem como simplificar? Qual o resultado, o controle dessa tarefa?
É necessário continuar fazendo? Quais são as localidades que estão sem o controle de tarefas? Ok. Avalie bem o seguinte. A melhor forma de você conhecer, eu já comentei isso no tópico 1, eu vou repetir, é você perguntar e observar. Quando você pergunta, você dá direito ao outro explicar, né? Então a pergunta é a seguinte, por que isso é feito? Existem perguntas que são óbvias, você não vai precisar perguntar por que varre o chão, né, para tirar a sujeira. Mas existem tarefas que precisam ser questionadas. Por que isso é feito? Né? Por que, por exemplo, que você tem no condomínio, de repente, um zelador e faz parte do trabalho dele todos os dias verificar se as luminárias, as luzes de emergência estão funcionando, né? Pode ser que você tenha uma outra tarefa que você questiona. Por que isso é feito? Por que o livro de reclamação, por que a anotação é num papel, num livro? Então você tem que questionar, né? E quando você verifica se as tarefas são suficientes, você começa a perguntar por que isso é feito, você vai entender o seguinte, entendendo por que isso é feito, você vai entender se isso pode ser simplificado, se isso precisa continuar sendo feito. Porque existe muitas vezes controles que não têm necessidade de existir, né? Vou continuar fazendo um controle aqui que não serve para nada, né? Só para inglês ver. Então, quando você avalia por que isso é feito, tem como simplificar, logo mais você chega na pergunta, esse controle de tarefas precisa continuar sendo feito? Que resultados que ele me dá, né? Então, em cima dessas questões, você vai chegar também numa outra. E eu, na questão passada, quando falava de conheça e questione cada uma das localidades, eu falei para você de um formulário, o formulário das localidades, e pedi para você deixar uma coluna lá. E é nesse momento que eu quero te orientar. Em mãos do formulário de localidades, conforme você vai verificando as tarefas existentes para saber se elas são suficientes, você vai fazendo um X para saber a localidade, né, que estão sem um controle de tarefas. Pode ser, e é muito comum, que a terceirizada realize um controle de tarefas da limpeza. Mas não é só a questão da sujeira ou da falta de limpeza que geram reclamações. Você vai ter reclamações por falta de manutenção, né? No início do vídeo de hoje eu contei para você a história do condômino que subiu 13 andares, né? Passou por 26 lances de escada, onde 5 lances estavam completamente no escuro. Numa situação dessa, se isso não tem um controle de tarefas, esta localidade está descoberta. Você precisa, então, fazer um xizinho aí na sua planilha de localidades para você revisitar e ali você repensar as tarefas dessa localidade. Então, quando você quer saber se as tarefas são suficientes, né, se as atividades, se os processos que você tem estão sendo suficientes, você tem que voltar na localidade, por isso a lista de localidades, cruzando com a lista de tarefas, né? De forma que você possa perguntar, questionar a quem faz, por que isto é feito. Então sim, não tem como você juntar todo mundo e falar assim, eu vou fazer por localidade. Qual é a melhor forma? A melhor forma é você pegar a lista de tarefas existentes, separar elas por responsável, e aí você fala, ok, vem cá. Olha, eu vi aqui que você faz essa atividade. Por quê? Se você tiver dúvida, né? Óbvio. Agora, eu vi que tem uma outra atividade aqui, uma outra localidade que você não faz uma atividade lá. Por que não faz? E conforme você vai, então, nessa conversa, você vai descobrir quais são as tarefas que faltam por localidade. E é aqui que eu falo para você, é o momento que você vai descobrir se as suas tarefas são suficientes, tá bom? Olha, eu falei para vocês já, eu vou repetir.
Quando nós iniciamos, nós tínhamos aí uma lista com 10 tarefas por dia, né? Chegava aí num total de 57 tarefas. E hoje nós temos um total por mês de 1.732 tarefas, certo? Então, vamos lá, vou repetir, porque me confundi aqui com os números, vou repetir. Antes eu tinha um controle de 10 tarefas por dia, hoje eu tenho 57. Então, de 10 para 57, nós quase que multiplicamos por 6 o número de controles, totalizando 1.732 tarefas no mês. Então, assim, a eficiência aumentou 600%, 6 vezes, né, em relação ao que nós tínhamos antes. Para isso, foi necessário conhecer a fundo as tarefas existentes e criar controles sobre elas. E aonde não tinha tarefas, criar, então, tarefas e controles para que eu pudesse ter controle eficaz, controle suficiente, 100% de controle sobre as tarefas do condomínio. Quer um outro exemplo? Quando eu iniciei como síndico, lá no nosso condomínio, haviam 16 câmeras de segurança. 16. Hoje nós temos 80 câmeras. Quase que quadriplicou, né? Mais que quadriplicou, de 16 para 80, mais que quadriplicou o número de câmeras. Então veja, se antes eu tinha controle de entrada e saída na portaria e uma ou outra câmera espalhada pelo condomínio, hoje o número de controle é muito maior. Torna-se então agora suficiente, né? Suficiente. Ok? Nós vamos agora para o terceiro passo. E o terceiro passo, a terceira tarefa, depois de você descobrir as localidades do condomínio, depois de você verificar se as suas tarefas existentes são suficientes, você vai verificar se as pessoas, se o seu time é suficiente. E aqui, pessoal, é uma atividade muito importante. Olhar para as pessoas é muito importante. Você, síndico, pode ser levado de forma assim equivocada a pensar que no caso de pessoas terceirizadas o problema é da terceirizada. Não é da terceirizada. Eu tenho dito isso em todos os nossos vídeos. Eles são responsáveis? São. Se eles não fizerem o serviço bem feito, você tem total autonomia de substituí-los? Sim. Mas todo mundo sabe que substituições são complicadas, são difíceis, acaba gerando perda de tempo, perda de recursos, né? Aí tem toda uma adaptação. Então o melhor é tentar manter o time que você tem. Porém, para manter o time, esse time tem que ser um time que esteja em condições de atender de forma suficiente os controles que você precisa que sejam realizados, as tarefas que você precisa que sejam realizadas. E eu faço aqui para você, dentro desse tópico de entender se o time é suficiente, eu tenho aqui 4 formas de avaliar isso. 4 formas. A primeira dela é organize. Organize. Sabe aquela lista de tarefas que estava organizada por localidade? Agora é a hora de você organizar ela por responsável. Quando você organiza essa lista por responsável, igual nós falamos no item 1, você então vai verificar o seguinte: é a hora de fazer uma pergunta, né? É partir para o segundo passo, né? A segunda dica aqui dentro desse terceiro item. A primeira é organizar a lista por responsável. E depois, a próxima tarefa sua vai ser fazer pergunta. Vai ser observar, perguntar o seguinte para este responsável: quanto tempo você gasta nesta tarefa? Ok? Veja, no tópico anterior eu pedi para você perguntar se era suficiente ou se não era suficiente, ou melhor, por que era feita a tarefa, né? Nas tarefas existentes, se elas são suficientes, por que a tarefa é feita? Então, quando você pergunta, você descobre. Nesse tópico agora você vai perguntar qual o tempo previsto. Calma, não é o tempo exato. Ele vai falar para você que gasta 15 minutos, que gasta 20 minutos. Não discuta, apenas coloque lá
na sua planilha, no seu caderno. Por que que essa prévia é importante? Porque essa prévia vai mostrar para você se ele está superestimando o tempo ou se de repente o tempo está correto, se ele está dando conta ou não do serviço através da informação que este prestador está passando para você. Se você gasta, né, se ele gasta 20 minutos para a limpeza do hall do seu prédio, ok? E ele falar para você 20 minutos, perfeito. Se ele gasta 20 e chutar, falar 30 minutos, o que vai acontecer quando você somar a lista de tarefas que ele faz? Você vai descobrir se ele está dando conta ou não está dando conta. Se ele falou 30 minutos para todas as tarefas e no final de um dia de atividades, de tarefas realizadas, porque lá atrás você verificou as tarefas realizadas, a periodicidade das tarefas. Então, se você verifica que essa tarefa é feita toda segunda, é feita toda terça, é feita todo dia, quando você soma essa lista de tarefas, ela vai dar para você um tempo. E todos nós temos a mesma quantidade de tempo. O tempo para mim é o mesmo tempo para você, é o mesmo tempo para ele. Então, se ele fala assim, por dia eu trabalho 15 horas, é porque ele chutou a quantidade de minutos nas tarefas. Mas não se preocupe, porque a partir deste número você vai ter um start para poder depois monitorar e ver exatamente do previsto dele, informado por ele, qual que será o previsto quando você fizer o acompanhamento desta tarefa, ou alguém da sua confiança fizer o acompanhamento desta tarefa. Então, no tópico, para saber se o time é suficiente, você primeiro organize a lista de tarefas por responsável e depois, você conversando com ele, pergunte quanto tempo você precisa para realizar esta tarefa. Bom, agora a gente chegou num tópico também muito importante dentro desse, que é o de avaliação. Falar para você uma coisa. Nenhum síndico conseguirá ter 100% de controle das tarefas se ele não tiver um time que esteja com ele, trabalhando com ele, mesmo que sejam pessoas terceirizadas, tá certo? Porque tem gente que é contra as pessoas terceirizadas. Eu não sou, eu sou a favor. Eu tenho pessoas que são terceirizadas e que são tão comprometidas quanto fossem funcionários. Mas tem aqui um segredinho que você precisa avaliar. O primeiro segredo é se esta pessoa tem conhecimento. Não é porque é uma tarefa simples que ela pode ser feita de qualquer jeito. Até para você varrer o ambiente, você tem um lado certo da vassoura para usar. Para você lavar, você tem a forma certa, você tem a quantidade correta de produto. Eu lembro que uma vez eu cheguei na sala do meu escritório e eu estava eu estava utilizando um serviço terceirizado, tá certo? De uma empresa. Se eu não me engano, o nome da empresa é Parafuso. Eu achava estranho o nome, porque parafuso me relembra outra coisa, peça de carro, mas eles tinham lá terceirização de serviços de limpeza. E eu entrava no aplicativo, eu fazia a solicitação e eles mandavam uma pessoa que vinha lá no escritório algumas vezes, né, no mês para fazer a limpeza. E eu estava acostumado, sempre estava vindo a mesma pessoa e a limpeza era boa e minha sala ficava cheirosa, o banheiro que eu tenho na minha sala estava cheiroso, eu sentia que realmente quando ela passava na minha sala, a minha sala ficava diferente. Mas um dia eu cheguei no escritório e ela já estava limpando e eu chamei a minha assistente e falei assim, escuta, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque eu entrei lá e eu não senti diferença alguma. Não está cheirando melhor, né? Não está aquele cheirinho de limpo, não está aquele cheirinho de produto do lustramóvel, né? Dos produtos utilizados na limpeza. E eu falei, tem coisa errada. Eu desci e pedi para ela verificar. Bom, questão, a moça estava limpando, estava tirando o pó, estava fazendo toda a limpeza,
mas ela não estava utilizando os produtos corretos. Então veja, por mais que você ache que o serviço é simples, é necessário conhecer como fazer. Se a pessoa não conhece, tem que ser treinada, ou tem que ser trazida para o teu condomínio alguém com conhecimento para fazer aquela atividade, seja ela limpeza, manutencista, seja qualquer uma das atividades, o Honda, o porteiro, todos precisam ter conhecimento. Se é uma pessoa que não tem conhecimento e você percebe que não quer ter conhecimento, então é a hora de você, de repente, tomar uma decisão, né? Então, primeiro ponto, organize, pergunte, nós estamos no Avalie. O primeiro item do Avalie, tem conhecimento? Tem conhecimento? Agora você vai perguntar o seguinte, quanto custa? Veja que é diferente, eu vou fazer uma outra pergunta financeira daqui a pouco, mas agora a questão do quanto custa. Porque muitas vezes você está pagando caro por um serviço. Atenção, você pode estar pagando caro por um serviço. Veja, você também pode estar pagando muito barato. Tanto pagar caro é ruim, porque financeiramente para o condomínio é ruim, isso vai refletir na taxa de condomínio dos condôminos, e pagar muito barato, né, também é estranho, porque pode te gerar problemas futuros, sejam eles trabalhistas, ou de falta de comprometimento, de falta de motivação, de gente que não para no trabalho, tem um turnover muito alto. Então, verifique quanto custa o serviço. Quando a gente verifica quanto custa, a gente não vê só a questão financeira, a gente tenta verificar também este senso geral de satisfação. Porque muitas vezes você pode dizer assim, David, pagar R$150 para uma diarista fazer a limpeza da tua casa, você pode dizer, é caro, e outro pode dizer, não, está no preço. Outro pode dizer, é barato. Mas você precisa avaliar se aquilo que você gasta, o custo que você tem, está sendo viável, está tendo retorno. E se está dentro de uma média de mercado, considerando as tuas exigências na questão de qualidade. Ok? Bom, depois que você então vê se tem conhecimento, verifica quanto custa, você tem mais duas coisas bem parecidas, que é verificar o comprometimento. E depois eu vou falar de verificar a motivação. São parecidas, mas são diferentes. O comprometimento que elas estão muito ligadas, né? O comprometimento, ele tá mais assim, olha, a pessoa que é comprometida, ela chega no horário. E o cara que não chega em horário em lugar algum, ele vai falar assim, não, nada a ver, eu sou comprometido. Vou falar, se o porteiro faz a troca às 6 da manhã com o que ficou a noite toda, o porteiro comprometido, ele chega antes das 6 para poder fazer a troca. Agora, chega atrasado um dia, chega atrasado 2, chega atrasado 3, esse cara não está comprometido, ou ele está passando por algum problema que está tirando o seu comprometimento. Em ambos os casos precisa ser o quê? Avaliado. Né? Em relação ainda a essa questão de comprometimento, é verificar, ele sabe fazer bem feito? Né? Como que ele está sendo, esse profissional, além de chegar no horário, ele sabe fazer bem feito, isso tem a ver com comprometimento. E além de saber fazer, ele está fazendo bem feito? Né? Porque, de novo, vou me reportar aqui a portaria. Se o cara está lá na portaria o tempo todo, cabeça baixa, né? Não olha, não está atento no espelho para ver se está vindo carro na rampa, não está atento nas câmeras para ver se estão todos em segurança, se ninguém está precisando de algum auxílio. Se ele não está atento, se ele não está alerta, você tem um porteiro ali, era melhor pôr um quadro, né? Não precisa de porteiro nesta situação. Então, avalie o comprometimento, se a pessoa chega no horário, se a pessoa está fazendo bem, né? Se ela faz bem feito, né? Com compromisso mesmo, como se fosse para ela, tá certo? Agora eu vou falar de motivação. Motivação é se a pessoa é tratada com respeito. Ela está sendo tratada com respeito? Ela tá motivada ou desmotivada com o tratamento que é recebido ali pelos condôminos, pelos seus chefes, seus supervisores? Esta pessoa,
ela está motivada, ela gosta do que faz, porque é horrível quando você tem alguém trabalhando numa função, muitas vezes a pessoa até comprometida, mas não motivada. Ela chega no horário, ela faz bem feito, mas não é o que ela gosta, não é o que ela almeja. Você vai ter problema com uma pessoa dessa no time. Você precisa de gente que chega no horário, que faça bem feito, mas você precisa de gente que esteja motivada para trabalhar com você, que gosta do que faz, que vai fazer a limpeza, não faz só porque precisa ganhar dinheiro, mas faz porque sabe fazer, porque gosta de deixar o ambiente agradável para quem vai usar, tá certo? Veja, nessa questão da motivação, essa pessoa mora muito longe, ela tem que pegar muitas conduções para chegar, é um problema. Ela vai estar motivada, ela vai ter problemas. Vai estar desmotivada com o tempo aí, dependendo de quantas horas passa no trânsito. Eu tive um rapaz que morava em Suzano, né? Longe pra caramba, em relação a Santo Amaro, aqui, Zona Sul de São Paulo. E esse rapaz foi um funcionário exemplar. 1 ano que ele trabalhou para mim, chegava sempre no horário, comprometido. O cara comprometido. Chamava Ricardo. E o Ricardo um dia, depois de 1 ano, eu não entendia, falei, nossa, esse menino vale ouro. Ele chegou para mim e falou assim, olha, David, infelizmente eu vou precisar deixar. Eu arrumei um trabalho mais perto da minha casa. Veja, agora naquele momento eu ia ficar desguarnecido por uns dias até arrumar outra pessoa. Então, não protele coisas que você pode tomar decisão agora. Não adianta protelar, porque vai ocorrer. Por mais que vai te servir bem por um período. Então, o colaborador precisa estar motivado, ele precisa receber, né? Ele precisa receber pelo que ele faz. Eu não estou falando que você tem que pegar o salário do porteiro e dar para ele um salário do supervisor, não é isso. Mas não adianta você, quando você faz uma pesquisa de salários, você descobrir que existe ali o base da categoria, que é o mínimo, o médio e o máximo, né? Normalmente é assim que as pesquisas salariais se apresentam. E aí você olha que ele está ganhando o mínimo. Você acha que esse cara vai estar motivado? Ele não vai estar motivado. A hora que ele encontrar um lugar para ganhar um pouco mais, ele vai te deixar. Então, avalie essas questões. E essas questões só tem uma forma de avaliar. Quando você pergunta e quando você observa. Você não precisa perguntar quanto ele ganha de salário. Você tem isso no Lerite, na prestação de contas, né? Você pode por aí observar e fazer suas avaliações. Mas você pode perguntar. E onde você mora? Pega muitas conduções para chegar até aqui? Está gostando do serviço? Está gostando de trabalhar conosco? E aí, o pessoal tem te tratado com respeito? Percebe? São tudo situações de avaliação. Então, dentro de saber se seu time é suficiente, organize, pergunte, avalie. E agora chega um quarto tópico. Decida, meu amigo. Se você organizou a lista, percebeu que está faltando gente, você precisa contratar. Está sobrando gente, você precisa decidir demitir. Se você organizou a lista e percebeu que ela está mal distribuída, distribua as atividades. Mas você decida, não deixa tudo como está. Esse tópico é muito importante. Tomar a decisão, né? Você precisa decidir se o time é suficiente. Se ele é pouco, contrata. Se está sobrando, demita. Se o problema está numa organização, reorganize. Só você poderá fazer isso. Não espere que outro faça. Vamos agora para o último tópico. Esse tópico é de verificar a sua ferramenta de trabalho. Sabe, quando eu comecei como síndico, eu me vi numa situação que eu falei assim, vou tirar de letra. Eu sou especialista na área de administração, vou tirar de letra. Vai ser fácil, mas eu não tinha experiência como síndico. E foi através de seguindo esses passos que eu consegui ter 100% de controle sobre as tarefas do condomínio. Foi seguindo o primeiro passo de conhecer, né? Cada localidade questionar
de avaliar se as tarefas que eu tinha eram suficientes, de avaliar se meu time era suficiente, mas também passou por uma necessidade de se as ferramentas são suficientes. Se você pega uma pessoa e fala para ele cavar um poço e dar para ele apenas uma pá, ele vai gastar X tempo mais do que um outro que tivesse uma ferramenta mais automática. Você pega e dá para alguém montar um carro e dá para ele apenas chaves de fendas, poucas ferramentas em mãos, ele vai gastar um tempo. Se você assiste corrida, você sabe muito bem, numa corrida, cada segundo é importante. O tempo de abastecimento do combustível foi todo modificado, né? As ferramentas utilizadas é muito diferente, de forma muito mais eficiente do que no posto de gasolina onde eu e você abastecemos o nosso carro. É muito mais rápido, né? E seguro também. O tempo que se gasta para trocar um pneu é algo fantástico, como eles trocam rapidamente aqueles pneus. Mas eles têm ferramentas certas, eles têm as pessoas bem treinadas, as pessoas preparadas e ferramenta. Gente, se você quer ter 100% de controle sobre as tarefas do seu condomínio, se você quer saber se as tarefas que você tem são suficientes, né? O controle de tarefas que você tem é suficiente, não basta só conhecer os lugares e questionar, não basta só saber se as tarefas são suficientes e readequar as tarefas conforme as localidades, conforme cada local exige e pede, não basta apenas focar em cobrar melhoria do time, você tem que dar ferramenta para eles trabalharem. Né? Ninguém vai conseguir trocar tão rapidamente um pneu de um carro na mesma velocidade que na Fórmula 1 se ele não for treinado, se ele não tiver ferramenta. Então, veja, de novo aqui eu acabei chegando numa situação da gestão 3D. Pessoas, processos e ferramentas. Nós falamos disso nesse vídeo. Você quer saber se você tem controle, se o controle que você tem ele é suficiente? Avalie esses passos. E tenha a seguinte certeza. Quando eu iniciei como síndico, eu conheci o inferno na terra, porque eu não tinha nada disso. Eu tinha boa vontade, eu queria fazer bem feito, mas ao longo do tempo eu aprendi que através de organizar pessoas, processos e ferramentas, a gente consegue ter um controle suficiente para evitar as reclamações. Então, se você quer ter controle suficiente, se você não quer o seu nome na lama, se você quer manter sua moral alta, se você quer ter tempo com a família, se você quer deixar de ter aquele sentimento de incompetência de quando te cobram, se você quer deixar de pagar por serviços não realizados, se você quer valorizar o seu condomínio, então tenha controles suficientes. Espero te ver no próximo vídeo, amanhã. E se você gostou desse, por favor, nos ajude. Curta e compartilhe com os amigos, ok? Um grande abraço.